E começa agora o podcast Zumbido, sua dose de informação sobre tudo que envolve o universo da raça negra. A apresentação, Silvana Inácio e Djalma Campos. Manifesto Zumbido Podcast. Somos o resultado da inquietação e da sede de falar. Sobre nós, e quando digo nós, nos referimos à nossa ancestralidade. Queremos contar a nossa história, debater questões que tenham como centro a população negra e abrir espaço para todos que de alguma forma colaborem para a diversidade e inclusão em todos os setores. Aviso importante, o programa a seguir se dirige tanto a brancos quanto a negros. Olá, estamos aqui no mais uma edição do Zumbido. Meu nome é Silvana Inácio. Olá, meu nome é Djalma Campos e estamos aqui hoje com um convidado pra lá de especial, não é, Silvana? Especialíssimo. Fala quem é você, Tadeu Caçula, por favor. Primeiramente eu quero agradecer o convite, desse podcast que já está dando zumbidos positivos por aí. Que bom. Eu sou Tadeu Caçula, sambista, pesquisador e sociólogo e desenvolvo um trabalho, sobretudo, de colocar luzes sobre a presença e sobre as digitais negras que ajudaram a edificar a nossa história, a história do Brasil, a história da nossa cultura, o desenvolvimento econômico do país, o pensamento político, esse pensamento que a gente sempre insiste em descolonizar e pensar mais pela perspectiva afrocentrada. Então, dentro do campo do samba, da cultura negra, a gente sempre tenta trazer essas reflexões e, para além das reflexões, proposições que possam impactar positivamente na vida das pessoas. Caçula, você está lançando um livro agora, né? Estou lançando um livro. Conta pra gente um pouquinho sobre ele. O título do livro é Casa Verde, uma pequena África paulistana. Eu sou nascido e criado no bairro da Casa Verde, cresci no bairro e tenho grandes referências de famílias negras, de homens e mulheres negras que ajudaram a dar esse caráter ali para aquela região. A Casa Verde, um dos bairros mais importantes e tradicionais da cidade de São Paulo, tem uma rica e importante história de contribuições para a formação geográfica e cultural da zona norte da capital. E aí, quando eu falo da Casa Verde, eu não estou falando propriamente da Casa Verde, estou falando da zona norte de São Paulo. É que toda pesquisa, a gente acaba aprendendo isso e levando esses vícios de academia, Você precisa recortar a pesquisa, tirar um elemento um pouco mais central para poder dar um caráter um pouco mais abrangente para aquilo que você vai discutir dentro da sua pesquisa. Então, eu falo Casa Verde, uma pequena África paulistana, mas eu estou falando da Casa Verde, Parque Peruche, Bairro do Limão, Freguesia do Ó, Brasilândia, toda essa região da Zona Norte, onde houve uma grande incidência de famílias negras, desde um processo do declínio cafeeiro do século XIX, século XX, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, onde os primeiros negros migram quando você tem a depressão do processo do século XVIII e XVII, do garimpo na região de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, a essa ascensão do declínio cafeeiro em São Paulo, a essa migração que eu chamo também de pequena diáspora aqui dentro do país, onde esses pretos e pretas que foram escravizados foram trazidos para cá para o desenvolvimento econômico e que deu caráter de hegemonia econômica para o estado de São Paulo, que foi o declínio cafeeiro. Há, inclusive, nesse livro, uma informação que eu coletei de um outro livro chamado Pequenas Histórias da Casa Verde, que eu consegui coletar lá do Arquivo do Estado. E nesse livro eles relatam que a primeira remessa de café saída do estado de São Paulo para a Europa saiu da fazenda Casa Verde. Ai, que legal. Então tem uma série de informações da própria formação do bairro, que ali era toda uma fazenda, era um grande latifúndio de Amador Bueno, que depois foi passando para outras famílias, família Rude, que inclusive na Casa Verde tem a Avenida Rude, João Rude e tal. Então, é dessas famílias que eram donos dessa fazenda, a Fazenda de Casa Verde, e que esses homens e mulheres negros e negros que estavam ali também nesse processo de desenvolvimento econômico a partir do declínio cafeeiro, conseguiram também dar a sua contribuição.
Mas o bairro vai ganhar essa legitimidade mesmo, dessa presença negra, quando você tem um processo de desenvolvimento da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo era uma província, né? Até ali, final do século XIX e início do século XX. Quando dá esse declínio cafeiro, que dá essa hegemonia para o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo começa a ganhar ares europeus. Então a elite branca de São Paulo vai começar a pensar um processo de afastamento dessa população negra. Porque quando você pensa uma cidade com aspiração e também com uma característica não só das pessoas, mas também urbana, mas também arquitetônica, com aspirações europeias, os rostos e os corpos negros não combinam. Não fazem parte desse cenário, esse né? cenário. Então, essa população negra começa a ser expulsa dessa região, o que eu chamo de higienização étnica do centro da cidade de São Paulo. Que aí quando começa a ir para a Zona Leste, para as bairros Suzano... Sobretudo no primeiro processo para a Zona Norte, que é para o outro lado do Rio Tietê, que era então a periferia mais afastada, em que tinha, inclusive, já algumas pessoas habitando. A fazenda de Casa Verde, por exemplo, naquela região, já era uma região habitada por essas famílias. O bairro da Casa Verde foi, no início do século XX, um dos principais destinos para os negros que haviam sido desalojados do processo de desenvolvimento urbano e social na região central da cidade de São Paulo. Então, na medida em que você tem esse processo de expulsar essa população da região central de São Paulo, quando estou falando região central, estou falando daquele pequeno ciclo ali, né? Rua Largo do Café, Rua São 15 de Novembro, Líbero Badaró, enfim, toda aquela Boa Vista. Não é à toa que a gente ainda chama o bairro da Liberdade, a gente sempre faz a fala de que o bairro da Liberdade, historicamente, é um bairro de origem negra. Teve a história do que troca do nome da estação do metrô. A estação está associada agora à cultura japonesa. Exatamente, né? que foi uma violação, mais um apagamento da presença negra na cidade de São Paulo. Esses apagamentos vêm acontecendo de uma maneira sistêmica, de uma forma brutal, de uma forma perversa. Da mesma maneira que você tem a expulsão da população negra do bairro da Liberdade, que historicamente é bairro negro, tanto é que você tem ali a Igreja dos Aflitos, que tem todo um processo. O Largo da Liberdade, hoje conhecido como Largo da Liberdade, era um pelourinho, era o antigo Largo da Forca, onde os escravizados passavam pela Igreja dos Aflitos ali para receber, entre aspas, a Santa Unção, para poder subir para o pelourinho, que hoje é conhecido como Largo da Liberdade, para serem enforcados, para serem açoitados. Então ali, historicamente, tem uma história negra que está sendo apagada de uma maneira brutal. Você tem também o bairro da Bela Vista, né, que depois foi chamado de Bexiga por conta dessa presença dos italianos. A Saracura, né? Quando a gente fala do Rio Saracura, quando fala aquela presença ali, também era um bairro de resistência negra, de residência, inclusive, negra. Você tem o bairro da Barra Funda, que você tinha os cortiços, você tinha ali os porões, onde essa população negra habitava. Então, na medida que a especulação imobiliária e o grande capital vai tomando conta desses espaços, desses territórios, essa população é expulsa para as margens. E aí a principal margem que eu trago aqui nesse livro, Casa Verde, uma Pequena África Paulistana, é a margem do Rio Tietê. Não é à toa que o nome do bairro é Casa Verde por conta da presença da sede da Fazenda Casa Verde, que era verde, a cor era verde. E na tentativa de loteamento, no processo de loteamento daquele bairro, a tentativa de mudança de nome não pegou. Porque quando houve o loteamento da Fazenda Casa Verde, o nome era para ser Vila Tietê, por conta dessa presença, dessa proximidade com a margem ali do Rio Tietê. Mas na medida em que você tem já o nome Casa Verde muito bem divulgado, já as pessoas já tinham esse lugar como referência, o nome continuou Casa Verde. Caçula, você cita no livro nomes como Ademar Ferreira da Silva, Serginho Chulapa, o seu Carlão, Dionísio Barbosa, o próprio jornalista Evaristo Carvalho, Ideval, Zelão. Todas essas figuras estão dentro do cenário da Casa Verde e região. Sim. Era quase um desfile de personalidades negras pelo bairro, né? Tanta gente importante para a nossa cultura que passeava por lá. Sem dúvida. E é importante a gente trazer essa reflexão e dar visibilidade para essa presença, né? Nós não estamos falando de qualquer pessoa na sociedade brasileira, na sociedade paulista, na sociedade paulistana. Nós estamos falando de Deval e Zelão, que são os dois maiores campeões de samba enredo da história do Carnaval de São Paulo. Nós estamos falando do seu Dionísio Barbosa, que em 1914 funda o primeiro grupo carnavalesco negro na cidade de São Paulo, que deu o pontapé inicial para tudo que nós temos de carnaval em São Paulo hoje, né? O grupo Barra Funda, fundado em 1914, deu origem ao que é a camisa verde e branco hoje.
né? A escola Camisa Verde e Branca, ela nasce a partir dessa experiência, a partir dessa organização do grupo Barra Funda. Então você tem Ademar Ferreira da Silva, que foi o atleta do século. Há muito tempo atrás, é onde eu passei a minha infância. Nessa rua, dentro do Parque Peruche. Só que aqui não tinha praticamente nada. Então eram casas, bem poucas casas. Tinha uma casa aqui. Essa casa é onde morava o meu pai, minha mãe, seus avós, suas avós, etc. Depois, ali em cima, era chamada Estrada da Casa Verde. A Estrada da Casa Verde, que hoje é a Avenida Casa Verde, era o ponto central que unia o bairro do Limão ao bairro de Santana, que você conhece muito bem. Então, você veja bem, essas ruas aqui, todas esburacadas, sabe, na época da chuva, os carros passavam aqui, mas atolavam. E ali está o alto onde passam os carros, né? Que é a Avenida Casa Verde. A gente ia na chácara aqui da Dona Eva, ia roubar frutas, de vez em quando tinha um tiro de sal que eles davam na molecada que ia pegar coisas. Enfim, está muito, muito interessante. E aqui foi a casa onde eu vim, o terreno de início, quando eu tinha meus 7 anos, tá? Quando eu tinha meus 7 anos. Toda essa rua aqui era tudo para brincar. Bastante terra, enfim, foi um bom tempo, sem dúvida alguma foi um bom tempo. Né? Um homem negro que representou muito bem o Brasil no atletismo e que trouxe uma referência significativa, né, para o Brasil, para o mundo. Nós estamos falando de Evaristo de Carvalho, que também foi um grande desbravador das rádios, um homem negro, jornalista, que fez muito pela cultura negra, fez muito pelo samba, trabalhou muito para o Carnaval de São Paulo. Em 1968, Evaristo de Carvalho compôs uma delegação que foi ao Rio de Janeiro, buscar um pouco da experiência de organização do Carnaval do Rio de Janeiro para trazer para São Paulo, a pedido do prefeito Faria Lima, para poder organizar o desfile dos cordões carnavalescos. Tem uma parte aí. Eu comecei na minha carreira de jornalismo fazendo estágio para Evaristo de Carvalho. Pois é, então. Na rádio Gazeta. Gazeta, então. Então, Evaristo tem uma importância significativa e é também um ilustre morador, né, do bairro. Muito embora já se transformou em ancestral, né, já virou energia positiva, né, a gente sempre avalia dessa forma. Mas a energia dele está lá, a contribuição dele está lá, a família dele ainda mora no Parque Peruche, ainda está lá fazendo todo um trabalho de resistência cultural. Então são personalidades, pelo menos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que são importantes serem lembradas e serem mostradas. E eu fiz assim muita questão de fazer isso, tive assim todo o cuidado de levantar. Muito embora esse livro ele não tenha a intenção de ser um censo étnico da Zona Norte. Eu não estou apontando quantos pretos e pretas existem, mas chamando atenção para essa presença importante da população negra na Zona Norte de São Paulo, que quantitativamente é onde existe o maior número de negros no Brasil. Isso me chamou muito a atenção. Né? No Brasil. Só perde para a Nigéria, fora da África. Né? Ou a Casa Verde? A Zona Norte. A Zona Norte com todo Norte. Interessantíssimo. Né? Zona Norte de São Paulo. Nunca imaginei Quando a gente isso. pensa na cidade de Salvador, por exemplo, nós temos, proporcionalmente, você tem ali um montante de pessoas, mas todas aglutinadas. Você tem uma concentração muito grande de pessoas morando ali no ambiente geral. Agora, se você for pegar em dimensões geográficas o que é a cidade de Salvador e o que é a cidade de São Paulo, a gente vai ver que a dimensão é bem mais ampla. Então, quantitativamente, nós temos uma presença significativa dessa população morando na Zona Norte de São Paulo. E aí o livro traz um pouco dessas informações. Das Perdizes à Barra Funda, através do Lago da Banana, a Zona Norte tem raízes, samba, candomblé e gente africana. E aponta também alguma dessas pessoas, alguma dessas famílias, por exemplo, como a família do seu João Cândido Silva, que é a família Silva,
uma família de artistas plásticos assim fantástica, que trabalha com o nosso tema, né? Com o tema afro-brasileiro. E que já fizeram o trabalho de expor as suas artes, tanto pintura em tela quanto escultura, em várias regiões do país e para fora do país também, né? Tem telas da família Silva exposta na Europa. Que maravilha. E muita gente não sabe disso, né? E eles fazem parte também desse panteão afro-brasileiro que moram e que residem ali na zona norte de São Paulo, no bairro da Casa Verde. Aí tem Serginho Chulapa, como você mesmo mencionou, que também é nascido no bairro da Casa Verde, que jogou nos grandes clubes de futebol de São Paulo, né? Desfilava em escola de desfilava samba, no Camisa Verde, desfilava em várias escolas. Quer dizer, você tem ali na zona norte de São Paulo, você tem ali na Casa Verde, sobretudo, Parque Peruche, uma presença importante de pessoas que muita gente conhece, algumas porque conseguiram despontar no atletismo, ou no jornalismo, ou como atores, ou como atrizes e tal, mas que muita gente não sabe que é da zona norte, não sabe que é da Casa Verde. Você cita também histórias de festas tradicionais da cultura negra que a gente praticamente apagou do nosso cenário, do imaginário das pessoas em São Paulo. Por que isso aconteceu, Tadeu? Por que a gente simplesmente apagou essas festas do cenário paulistano? Eu acho que, na verdade, não fomos nem nós que apagamos, né? A gente vive... Eu digo nós, assim, sim. A cultura do país em geral, não nós negros, né? Sim. Eu digo por conta desse processo de branqueamento brutal que a gente vem passando. E aí o branqueamento não se dá só pela questão da melanina, não. Estou falando da questão do pensamento mesmo. A questão de como o embranquecer do olhar, né, afro-brasileiro tem implicado nesses afastamentos. A gente também tem uma incidência muito grande e um crescimento muito grande da cooptação dos neopentecostais sobre a nossa população, que vai meio que colocando a nossa cultura, tanto a cultura religiosa, né, as matrizes africanas, quanto as culturas populares de matriz africana, como o jongo, batuque de umbigada, capoeira, samba de bumbo, como atividades que estão conectadas a algo que é profano, algo que não está ruim, ligado, né? ao que é ruim. E aí, de certa forma, isso tem ganhado uma força bastante preocupante. Um outro aspecto também é que a gente passa, né? E aí aqui eu não quero fazer nenhuma alusão a Charles Darwin, né? Que pensa a questão do processo de evolução das espécies, mas na medida em que essa juventude também vai se adaptando, vai criando uma conexão com as tecnologias e com novas formas de enxergar o mundo, elas também vão se afastando daquilo que é tradicional. E aí cabe a nós também, que temos o acúmulo, que temos o acesso, que temos a expertise dessas manifestações, tentar fazer um trabalho de conscientização desses jovens para que eles possam, sim, fazer esse acesso, ter esse acesso até aos meios tecnológicos, de fazer com que a linguagem contemporânea do tempo deles, mas que eles entendam que eles só é possível eles estarem hoje conectados à tecnologia porque houve uma base, houve um trabalho, né, ancestral para trazê-los até aqui. Daí que surgiu sua ideia de escrever o livro? O livro, na verdade, o que eu estava falando agora há pouco, eu sou nascido e criado na Zona Norte. Uma coisa que me incomodava bastante era ler algumas coisas, por exemplo, o livro de Alcântara Machado, Brás, Bexiga e Barra Funda, sempre trazendo os italianos como os grandes protagonistas na construção, na edificação da cidade de São Paulo. O que me incomodava bastante também era perceber que você falava com pesquisadores não negros, eles sempre colocavam a gente como um objeto de pesquisa e nunca como protagonista e sempre como antagonista. Sempre eles colocavam a narrativa e as nossas narrativas sempre ficavam assim em segundo plano. E na medida que você vai começando a entrar em espaço de construção de conhecimento, que você acessa a academia, que você começa a observar que as nossas histórias não são contadas por nós, isso começou a me causar um certo incômodo. E aí o livro, na verdade, estão 6 anos, né, no processo de pesquisa, entrevistar as pessoas, de conhecer um pouco mais das dinâmicas, fazer as comparações, se de fato aquela informação bate ou não bate, escrever o livro, maturar, depois pedir para 2 ou 3 pessoas darem uma lida para corrigir, enfim, foram 6 anos. Mas o que me inspirou mesmo foi exatamente essa questão de como os territórios negros em São Paulo estão sendo apagados. A exemplo do que aconteceu agora com a Liberdade,
o bairro da Liberdade, com essa questão da mudança do nome do metrô Japão Liberdade, né? A branquitude vai sempre fazer isso, vai sempre querer apagar tudo aquilo que a população negra ajudou a construir, tudo aquilo que a população negra contribuiu quanto elemento de identidade da nossa população. Então, você pensar, por exemplo, que esse processo de especulação imobiliária que vai nos afastando, que vai apagando a nossa história, que vai apagando nossas digitais, ele já está começando a acontecer no bairro da Casa Verde também. Na medida em que o bairro vai começando a ganhar um pouco mais de visibilidade, vai ganhando um pouco mais de acesso, um pouco mais de estrutura, quando você percebe que a mudança do plano diretor pensada pela prefeitura já vai mudando a configuração do bairro, você percebe que a especulação já está querendo entrar e na medida que ela entra, que eles são detentores do capital, eles vão nos expulsando, né? Esse termo gentrificação tem a ver com isso, Tadeu? Esse afastamento das pessoas do seu bairro sendo jogada para distâncias? Eu acho que tem a ver sim, porque isso é uma coisa pensada, edificada e elaborada pela branquitude e a gente acaba, infelizmente, sendo refém disso porque a gente não detém os meios de capital, os meios de consumo e a gente acaba sendo condicionado a, infelizmente, a ser afastado na medida em que você pensa um governo, o Estado, né? Que vai pensando essas moradias populares muito afastadas para poder superfaturar aquele território que de fato tem mais acesso, mais acessibilidade e faz com que de fato a gente abandone esses territórios tradicionais e vá morar em regiões mais afastadas. Então, esse livro, na verdade, é uma chamada de atenção para dizer, olha, muito embora vocês já estejam chegando, isso aqui é um território negro, de história negra, de digitais negras e de cultura negra. Sensacional. Eu queria que você desse o serviço do livro. Muito provavelmente o lançamento eu vi que vai acontecer dia 26, né? Uhum. Muito provavelmente quando você lançar, o nosso podcast ainda não vai ter ido ao ar. Mas eu queria que você falasse qual editora e onde os nossos ouvintes do Zumbido Podcast podem encontrar o livro. Bom, o livro Casa Verde, Uma Pequena África Paulistana, é um livro que está sendo lançado pela editora Liberars, né? Quero mandar aqui um abraço também para o pessoal da editora, Fransmar, que acreditou no projeto. O lançamento previsto para o dia 26 de janeiro, a partir das 14 horas, no espaço Cruz da Esperança, que fica na Casa Verde, que também é um território ali de resistência negra, né? Dos bailes, do samba, também do futebol de várzea, que é muito presente naquela região. E para quem quiser ter acesso ao livro, pode entrar no site da Liberars, né? www.liberars.com.br, e que pelo site tem lá um cupom, o nome do cupom é Diáspora. Digitando Diáspora no cupom, você já tem 30% de desconto na aquisição pelo site. Ótimo. Tadeu, a gente tem um quadro que a gente sempre encerra o Zumbido Podcast, que a gente pede dicas de coisas interessantes dos mais variados segmentos para que os nossos convidados passem para os ouvintes. Eu e a Silvana também damos nossas dicas, a gente queria que você desse uma dica para os nossos ouvintes de alguma coisa legal que você tenha escutado, música que você esteja escutando, ou um livro que você esteja lendo, um site que você visitou, um lugar que você acha incrível e que mereça atenção. Bom, livro Casa Verde, Uma Pequena África Paulistana. Ótima dica. É a melhor. Ótima dica. Para lerem, né? Lugar, eu acho bem interessante as pessoas visitarem mais o Museu Afro Brasil, no Ibirapuera. É um lugar que, inclusive, passou recentemente por uma quase possibilidade de se fechar por conta de falta de orçamento do governo do estado. Quando a coisa é para o preto, a coisa sempre tende a ter esse problema de fechar. Então vamos visitar, vamos sugerir que as pessoas visitem, criem grupos de visita, vá lá visitar o Museu Afro Brasil. E música, eu gostaria de indicar a discografia do nosso mestre Geraldo Filme. Sensacional. Em qualquer plataforma digital vocês conseguem encontrar as músicas do nosso mestre Geraldo Filme aqui em São Paulo. E para dar mais um reforço, visite também a obra do nosso mestre Candeia. Silvana, qual é a sua dica para esse Zumbido Podcast? Minha dica é o filme Marighella. Ótimo. O filme, depois de uma grande censura, que era para ser lançado em 20 de novembro, é um filme do Wagner Moura, né? Ele vai entrar em cartaz no dia 14 de maio. Então é para todo mundo colocar no radar. Quem vai fazer o protagonista é o Seu Jorge. Seu Jorge. Então é um filme que a gente tem que assistir e vale a pena. Bom, a minha dica, indo ao encontro a esse brilhante e incrível livro do Caçula, é que vocês baixem a coleção História Geral da África em português, que está no site da Unesco. São 8 volumes. Ela foi produzida com o suporte de 350 especialistas das mais variadas áreas do conhecimento
e tem um suporte do Comitê Científico Internacional, que é formado por 39 intelectuais, dos quais 2/3 são africanos. Então, o link vai estar no nosso Zumbido Podcast. Vocês vão lá, baixem, está em PDF, são livros incríveis. Eu comecei a ler, ainda estou nos primeiros 2 volumes, mas eu acho fundamental que a gente tenha acesso a esse tipo. E é gratuito, é só apertar o download e ter o acesso aos livros. Todas as informações vão estar lá nas nossas mídias sociais para vocês seguirem. Tadeu, muito obrigada pela entrevista. Incrível. Foi uma honra ter você aqui. E sempre que precisar e quiser, as portas estão abertas. Tadeu, deixa as suas redes sociais para que os nossos zumbidos possam seguir você. Sim, eu quero agradecer, né, o convite. Com certeza voltarei, né, já que as portas estão abertas. Redes sociais, Instagram, Tcaçula, é Tcaçula com K, K-A-C cedilha U-L-A. Certo. No Facebook, Tadeu Caçula, também com K, K-A-C cedilha U-L-A. E também no Twitter, pode ir lá também me achar no Twitter, também como Tadeu Caçula, @Tadeu Caçula, vocês vão me achar no Twitter também. E lá nas minhas redes, assim, eu tô divulgando tudo, tanto com relação ao livro, quanto em relação à agenda de shows, que agora no dia 25, show também na Casa de Cultura do Campo Limpo, cantando só geral do filme, né? Vai ser um show bem legal. E, enfim, tá aí. Só buscar nas redes sociais que todas as informações de tudo que a gente tá produzindo aí estão lá disponíveis. Legal. E, bom, a gente encerra assim mais uma edição do Zumbido Podcast, também uma edição histórica e especial. Né, Silvana? Isso. Até o próximo episódio. Até a próxima. Obrigado. Silêncio, é madrugada. No morro da Casa Verde a raça dorme em paz. E lá embaixo, meus colegas de maloca. Quando começa a samba não para mais. Podcast editado por Voz Ativa Produções.